how are you today? E aí, tudo bem com vocês, né? Onde estou tutorado do 8º ano de ensino fundamental, volume 2, 2021. Do you speak English? Do you speak English? Eu falo inglês, né? Do you speak English? English Week 5. Estamos na semana 5 do PET 2. Componente curricular, língua inglesa, ano de escolaridade. 8º ano, nome da escola, Escola Estadual Professor Francisco Dias. Pages 129 to 132. 129 to 132, né? 29, 32, 100. 129 to 132. Antes de começar com as atividades do PET, eu quero falar com vocês sobre essas duas coisas aqui, ó. Much and many. Né? Vocês já viram essas duas palavrinhas? Much and many. Né? Elas indicam as quantidades, né? De coisas, né? Um é para coisas incontáveis, no caso o much, e outro para coisas contáveis, que é o many, né? A gente tem aqui, ó. Do you want to practice using much and many in English? Play your grammar games and have fun while you learn. Esse website aqui. Tem um website no PET, né? Tem esse link aqui no PET desse website. Vou deixar na descrição do vídeo também, para vocês darem uma olhada, para vocês acessarem. Mas vamos ver aqui, ó. A gente vai praticar com o much and many antes de começar, né? E jogar um grammar game, né? And have fun while you learn. Se divertir enquanto aprende. Então, vamos ver aqui, ó. Help aqui, ó. Read about the grammar rule, né? Ajuda aqui. Leia sobre a regra gramatical. Então, essa é uma regra gramatical. Play the two grammar games to help you practice, né? Jogue os dois jogos gramaticais para ajudar você a praticar. Print the reference card, activity sheet, and test for more practice. Então, a gente tem a ideia é imprimir essas folhas aqui, né? Do site. Mas a gente vai fazer juntos aqui. Remember to leave a comment. Deixa um comentário, né? Print the reference card. A gente já falou sobre isso, né? Então a gente tem a grammar rule aqui. Vamos ver regrinha gramatical. Temos exemplos, ó. I've got many games. Então a palavra games, vamos olhar ela primeiro, né? Aqui é um substantivo, né? Games, né? Que está no plural. Porque se fosse game, era um game, não um só. Mas a gente tem o S aqui, então são games, no plural. Então, como está no plural, quer dizer que é uma coisa contável, né? Eu posso falar one game, two games, three games. Então, se isso aqui está no plural, é contável. Então, eu vou usar o many, né? Ó, eu tenho muitos jogos, né? I've got many games. Então, many quer dizer que o many, então, coisas contáveis. Mas aí eu tenho aqui, ó, time tá com S no final? Não. O tempo é contável? Pensa, eu tenho muitos tempos, né? Parece com português nesse caso. A gente não fala, né? Muitos tempos. A gente não fala há muitos tempos, né? A gente fala há muito tempo, né? O tempo é uma coisa só, né? Apesar dele ser contável quando a gente fala em horas, ou meses, ou dias, ou semanas, né? Quando a gente fala o tempo em si, ele não é uma coisa contável. Então, se ele não é contável, eu não tenho plural aqui, eu não falo times, né? Eu falo time, então eu vou usar o much, né? There isn't much time, né? Então aqui tá até no singular também, né? There isn't, não há, né? Se fosse no plural, né? A gente colocaria there aren't, mas aqui teria que ser o many, né? Se eu fosse fazer a mesma frase com o não há, né? Para games, aqui no caso, seria there aren't many games, né? Teria que ser no plural aqui. Mas aqui, como eu tenho uma coisa incontável, eu vou usar o much, né? O time, que é much, e o singular aqui, there isn't. Né? Outro exemplo, a gente tem a palavra homework, né? Homework. Né? Em inglês, a palavra homework não é contável. A gente não fala homeworks, né? Homework é uma coisa só, né? É parecido com ar, por exemplo, né? A palavra ar a gente conta? Não. A palavra água a gente conta? Não. Eu posso falar 1 litro d'água, 2 litros d'água, mas aí eu estou medindo o quê?
medimos litros, né? A quantidade de litros. Então a água continua sendo incontável. No mesmo caso aqui, a gente tem a palavra homework, né? Para casa, que ela é incontável, né? Então algumas que são importantes a gente saber, né? Que são palavras incontáveis. Time, homework, work, o próprio trabalho também é incontável. A palavra information, né? Informação, também é incontável. Até em português, né? Na verdade não, em português a gente tem informações, né? Mas em inglês a gente tem a palavra information, que é incontável, tá? Porque eu estava lembrando de um caso aqui no aeroporto, né? Já vi no caso a palavra, já me falaram que vira a palavra informations. Conhece, mas não tem, né? Informations é porque a pessoa traduziu do português direto, sem pensar que em inglês information não tem S no final, não tem plural. É uma palavra incontável. Então a gente tem remember. We use many for things we can count. We use much for things we can't count. Né? É o que está falando, né? A gente pode usar o many para coisas que a gente pode o quê? Count. A gente pode contar, né? 1, 2, 3. E much for things we can't count. Né? Coisas que nós não contamos. A gente tem aqui, ó. How many computers, how many games, how many sweets, doces, né? Então a gente pode colocar várias coisas aqui, ó. Quantos, né? Quantos tem lá, né? Quantos computadores tem lá, quantos jogos tem lá, quantos doces tem lá, né? How many computers, how many games, how many sweets, né? Aí no caso, para coisas que a gente não pode contar, a gente tem time, money, homework. Money, né? Money é parecido com o português isso aqui no caso, né? Porque a gente tem dinheiro, a gente não fala dinheiros em português, né? Mas a gente pode contar o quê? Reais, né? No caso em inglês é a mesma coisa, dólares, né? A gente conta a moeda, né? Mas o dinheiro em si, a ideia de dinheiro, a gente não vai contar. Então a gente tem aqui, ó, how much time, how much money, how much homework have you got, né? Quanto disso aqui que você tem, né? Quanto tempo, quanto dinheiro, quanto para casa, né? Então aqui a gente tem o many para coisas que pode contar, much para coisas que não se pode contar. Então, be careful, né? Tenha cuidado. In questions and negative sentences, we use much. Né? Em questões e sentenças negativas, a gente usa much. Mas a gente geralmente usa o quê? A lot of in positive sentences. Então a gente tem aqui, ó, have you got much water? I haven't got much water. I've got a lot of water. Né? Então geralmente a gente não coloca o much aqui quando a gente está afirmando. Né? A gente vai usar o much para perguntar ou para falar negativa. Tá? Much, no caso, quando a gente está afirmando uma coisa, a gente vai substituir por a lot of. We say, we don't say. I've got many toys, not I've got much toys. Por que é? Né? Porque toys, aqui ó, plural, ó, é contável, não pode ser o much. Qual que seria o correto? I've got many toys, or I have many toys. Né? There isn't much chocolate, not there isn't many chocolate. Então eu falo much chocolate porque é incontável chocolate, né? Eu posso falar uma barra de chocolate, 2 barras, mas eu não posso falar um chocolate, 2, né? Chocolates, pelo menos em inglês, não se pode falar isso, geralmente, né? A gente vai falar there isn't much chocolate. He's got a lot of homework, not he's got much homework, né? Geralmente a gente vai falar a lot of, quando a gente está afirmando e não much. Ok? Antes de olhar o game aqui, vamos olhar as atividades aqui. Olha só, a gente tem, ó. What's the word? Write the word under the pictures. Primeiro a gente tem chocolate. Chocolate que é incontável. Né? Quais são as outras palavras? O chocolate já está feito. Então a gente tem aqui eggs, homework, games, time, friends. Ok, vamos lá. Eggs. Eggs. Onde que fica o eggs aqui? Aqui, né? Eggs. Né? Tem um quebrado e um inteiro, né? Eggs. E aí a gente tem homework. É o que mesmo? Falei? Para casa, né? Qual a imagem aqui que tá mostrando? Essa aqui, ó. O livro. Né? Homework. E a gente tem games. Games.
onde a gente tem games aqui. Aqui, ó. Na verdade tá no plural, mas tem um game só aqui, né? Mas vamos pensar que tem dois, né? Tem um xadrez aqui do lado também. Time. Time. O que está representando time? É o relógio, né? Time. E aí, finalmente, a gente tem friends, que são as amigas aqui. Friends, no plural, né? Então, eggs, no plural. Games, no plural. Friends, no plural. No singular, mas porque são coisas incontáveis, né? Então a gente tem chocolate, homework e time, né? Number 2, where does it go? Write the words from exercise 1 in the correct group. No grupo correto. Então a gente tem we can't count it. We can't count it. Então a gente pode contar. A gente tem chocolate, podemos contar. O que mais que não podemos contar aqui? É o que? Homework. Então, homework fica desse lado. A gente não pode contar. O que mais que nós podemos, não podemos contar? Time. Né? A gente não pode contar time. We can count it. Nós podemos contar. Vai ficar o que aqui? Eggs. Games. Friends. Né? Todos desse lado aqui. Aí a frase aqui, ó. We can use many and much to talk about quantities. A gente vai usar o many and much para falar sobre quantidades. Use many for things we can count. Use many for things we can count. Use o many para coisas que a gente consegue contar. Use much for things we can't count. Né? Use o much para coisas que a gente não consegue contar. Não conseguimos contar. Read and draw. A gente tem que ler as sentenças e desenhar as figuras. Eu vou mandar o link também dessa atividade também. Vou colocar na descrição do vídeo. A gente tem, ó, olha só. There isn't much chocolate. There isn't much chocolate. There isn't, a gente aprendeu que é não há, né? Não existe, não tem, né? Mas está no singular. Por quê? Porque tem a palavra chocolate aqui, né? Que é incontável e a gente vai usar o much, claro. Então a gente tem um desenho aqui que seria não tem muito chocolate, né? Pode ser, por exemplo, uma barrinha só de chocolate e um monte de outras coisas, né? Uma barrinha de chocolate dentro da geladeira, né? E o resto, outras coisas, né? Não tem muito chocolate, né? I don't have many sweets. Sweets, falei? Doces, né? I don't have many sweets. Eu não tenho muitos doces, né? Many aqui porque sweets tá no plural. Então, eu não tenho muitos doces. Qual desenho que seria? I don't have much money, né? Aí o carinha com a mão para fora do bolso, assim, né? Com os bolsos para fora, mostrando, né, que tá quebrado. I don't have much money. Eu não tenho muito o quê? Dinheiro, né? Much. Por quê? Porque money é incontável. I don't have much money. Eu não tenho muito dinheiro. There aren't many eggs. There aren't many eggs. Aí a gente poderia fazer um desenho assim, um pente de ovo com um ovo só, né? E there aren't many eggs. Não há muitos ovos. Tem um ovo só. There aren't many eggs. Né? Seria o exemplo aqui. Eggs, contável. Então a gente tem o N aqui. A gente vai ter o N, some também. O N indica não há, né? Mas poderia ser many aqui no caso também, né? Muitos ovos. Mas aqui não tem nenhum ovo, né? O N é parecido com many, mas quer indicar nenhum. Né? Fill in it, né? A última atividade aqui, ó. 4. Write the missing words with much or many in questions, then ask a friend. A gente vai colocar o much or many aqui e perguntar para algum amigo e responder, né? How much chocolate do you eat every week? Né? Much chocolate, né? Quanto de chocolate você come cada semana? How many computers are there at your school? Computers, contável, né? A dica é olhar a próxima palavrinha, né? O substantivo que tem depois aí do many ou do much. E no caso aqui vai ser many porque computers é contável. Né? How many computers are there at your school? Quantos computadores há na sua escola? Né? How homework does your English teacher give? Quanto para casa seu professor de inglês dá?
Então a gente vai colocar aqui, ó, homework. Tem plural? Não. Então a gente vai colocar much. Né? Letra D. Of your friends live near you. Friends, que é a palavra aqui, ó, o substantivo. Né? Friends, tá com S. Então a gente vai colocar o que aqui? Many. Né? Quantos dos seus amigos moram próximo de você? Então, computer games. Aqui, ó, computer tá no singular, mas eu tô falando de computer games, né? Então, contável. How many computer games do you have? Quantos jogos de computador você tem? F. E a gente vai ter o quê? Time, né? Incontável. How much time do you have to play with your friends? Quanto tempo você tem para jogar com seus amigos? Money. Incontável. Não está no plural. How much money do your parents give you every week? Quanto dinheiro que os seus pais te dão a cada semana? Sweets. Plural. Contável. How many sweets do you have right now? Né? Então a gente vai colocar um many aqui. Ok? Então vocês vão fazer essas atividades novamente sozinhos. Ok? Então a gente tem uma outra atividade aqui também. Né? Essa aqui vai estar no patch. E um teste pra vocês fazerem. Podem fazer esse teste aqui também. Mas vamos jogar o game aqui, ó. Juntos aqui. Rapidinho. Can you put the words in the correct groups? I haven't got many, I haven't got much. Então a gente vai ter que colocar aqui nos grupos, né? O many, aumentar um pouquinho para ficar fácil de ver. O many ou o much, né? Olha só. I haven't got many, I haven't got much. Então tem aqui, ó, patience, paciência. Paciência não tá no paciência no plural, então a gente vai colocar aonde? Aqui, ó, much. Arrastar e colocar aqui. E clicar. Então, crayons, singular, many, né? Money, vamos lá. Onde? Many ou much? Aqui, much. Chocolate, many ou much? Aqui, much também. Books, ou S no final. Vou colocar aqui, ó. Time. Vou colocar aqui. Sweets, ao plural. Sweets aqui. Paper, né? Paper não é contável. Stickers, adesivos. Vou colocar aqui. Games, jogos. Aqui no menu, né? Homework. Aqui, ó. Plural. Vou colocar aqui. Não é plural, quer dizer, é incontável, né? E coins, plural, moedas, vou colocar aqui. E aí a gente vai lá no finish para ver se a gente acertou tudo. Finish. Opa, todas certas. 12 de 12, 100%, acertamos todas. Bacana, né? Vocês vão fazer também. Vou deixar vocês fazerem. Vou mandar para vocês fazerem, claro. Try again. Gente, de novo. E vocês vão fazer aí. Então temos na semana 5 aí do patch, né? O tema são Quarantine Tips. Na verdade, não são dicas para a quarentena, né? Vamos listar coisas boas para fazer durante a quarentena. Então a gente vai colocar o many e o much para pensar nisso, né? Quais são as muitas coisas que podemos fazer, né? Leia um exemplo de um cartaz abaixo, depois crie o seu próprio cartaz virtual ou de papel para compartilhar com seus amigos e familiares. Então a gente pode fazer um cartazinho virtual para enviar, né? Inclusive colocar nos comentários aqui para a galera ver. Ou me enviar mesmo, né? Pra gente ver, tirar a foto. Pode ser um cartaz, uma folha de papel, né? Não precisa comprar uma cartolina para fazer um cartaz, não. Pode ser um mini cartaz mesmo, né? Para saber mais, então tem o link do jogo que a gente estava jogando agora, das coisas que a gente viu lá no British Council. E começamos aqui com um texto, né? Tem many, much, some, any. Antes de ler o texto, vamos olhar aqui as informações aqui, ó. Releia o texto com algumas dicas que podemos fazer durante a quarentena. Observe as palavras em destaque, many, any, some e much são usadas para informar a quantidade de algo, para coisas contáveis e incontáveis. Observe alguns exemplos. A gente tem many incontáveis e much contáveis. Então a gente tem aí, ó, lá do site, né?
a gente olhou aqui, a gente tem much and many, né? I've got many toys, eu tenho muitos brinquedos, né? Os exemplos aqui, ó, eu tenho muitos games, eu tenho muito tempo, né? O much time, porque é incontável. Do you get much homework? Porque também é incontável, né? Então, a gente tem que colocar os nossos próprios exemplos aqui. A ideia é colocar algumas coisas, outros exemplos aqui, como usando much and many. Mas vamos ler o texto aqui. Ó. Olha só. Read the text. There aren't many things we can do during quarantine. Quarantine time. Né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer durante o tempo da quarentena. Né? Many. We can start reading books. Né? A gente pode começar a ler livros. Help each other. Plant a garden. Meditate. Exercise at home. Start a new project. Plan your future. Study a lot. Discover new artists. Learn some recipes with your grandma. And tell your friends and family how much you love them. Olha que tanta coisa. Ó, reading books, ler livros. Help each other, ajudar os outros. Plant a garden, plantar um jardim. Meditate, meditar. Exercise at home, exercitar-se de casa. Start a new project, começar um novo projeto, né? Plan your future, planejar seu futuro. Study a lot, estudar muito. Discover new artists, descobrir novos artistas. Learn some recipes with your grandma, aprender umas receitas com a sua avó. Tell your friends and family how much you love them. Né? Dizer aos seus amigos e família quanto que você os ama. Né? Make a pajama virtual party. Né? Fazer uma festa de pijama virtual. Meet some friends on the web. Botar amigos na web, né? Is there some friends, aqui, alguns, né? Is there anything you would like to learn more about? Qualquer coisa, né? Tem qualquer coisa que você gostaria de aprender? Play any musical instrument. Tocar qualquer instrumento musical. Ou learn a new or many languages. Ou aprender uma nova ou muitas linguagens, né? Vamos começar a praticar o engajamento, né? Então a gente tem a tradução do texto aqui, né? Eu não vou ler a tradução, vocês podem ler o texto e comparando com a tradução aqui. E a gente vai olhar o cartaz. Por quê? A gente vai fazer a atividade, principalmente essa que a gente vai fazer nessa semana, né? A gente vai listar as coisas boas para fazer durante a quarentena. Dei o exemplo no cartaz abaixo. Então a gente tem um exemplo do cartaz da professora Carla Alves, né? Teacher Carla Alves. E ela fez aqui, ó. Coisas boas a fazer e ajudar alguém na quarentena. Good things to do and help during this quarantine. 1. Teach something you know. Ensine algo a alguém. Então essa aqui é uma das coisas que a gente pode fazer. E aqui tem a descrição do que você pode ensinar. Learn something new. Aprenda algo novo. Né? Learn something new. 3. Make the difference in our community. Né? Faça a diferença na nossa comunidade. Então esse é um exemplo de cartaz virtual que não precisa ser impresso e nos ajuda a compartilhar coisas boas de um jeito interativo e divertido. Ficou muito bonito o cartaz dela, bem bacana. E vocês vão colocar no mínimo, pensando aqui, ó. Pensando do jeito que ela fez aqui. Vamos fazer um cartaz com pelo menos 4 coisas que a gente pode fazer durante a quarentena, diferentes das coisas que ela colocou aqui. Né? E escrever, né? Se bem que tem a frase aqui escrita em inglês, depois da tradução, pode fazer do mesmo jeito aqui, parecido, né? Coloca a frase em inglês, coloca a tradução e aí descreve aqui o que vai ser feito, né? Então eu quero as frases, né? Pelo menos 4, né? No cartaz, e aí a descrição do que será feito, né? O título do cartaz em inglês também, né? Coisas a fazer durante a quarentena, né? Durante o isolamento, durante a pandemia. Podem colocar o título do jeito que vocês quiserem em inglês, ok? See you next week. Bye bye.